De onde vem a força dos jovens? Tem certeza absoluta disso? Esther, você conhece a lei. Se você se aproximar do rei sem ser convidada, ele vai matá-la. Podem orar comigo, por favor? De onde vem a força dos jovens? Vem das pedras que Davi tirou de um ribeiro para lutar contra Golias? Ou das vestes reais que Esther usou para suplicar perante o rei a libertação de toda a sua nação? Vem da habilidade de Mormon de comandar um exército inteiro aos 15 anos de idade? Ou dos 2.000 guerreiros de Elamã, jovens e ainda inexperientes em batalha, mas firmes em sua fé em Cristo? Vem da fé inabalável de Emma Smith diante de uma terrível oposição? Ou da determinação das inúmeras mulheres pioneiras que cruzaram as planícies? Será que vem da interpretação dos sonhos divinos por José do Egito? Lembrem-se de Abis, a serva lamanita que correu de casa em casa prestando testemunho de Cristo. Ou de Alma e dos filhos de Mosia, que, embora rebeldes a princípio, transformaram-se para se tornarem servos e missionários invencíveis? De onde vinha essa força que eles possuíam? Poderia ser dos cereais que Ruth colheu em uma terra estrangeira para salvar sua sogra Noemi da fome? Da determinação resoluta de Sadraque, Mesaque e Abdenego diante de uma fornalha furiosa? Ou do muro que as filhas de Salém reconstruíram para proteger Jerusalém? Ou da água que Rebeca deu ao servo de Abraão? Poderia vir da ousada declaração da verdade feita por Jeremias diante do medo? Ou da recusa de Timóteo em se esquivar por causa de sua idade? Levando a sério o conselho de Paulo, ninguém despreze a tua mocidade? De onde vem a força dos jovens? De onde vem a força dos jovens? Será que vem da humilde resposta de Samuel ao servir diligentemente no templo? Ou de Miriam, que cuidou carinhosamente de Moisés, seu irmão recém-nascido? Vem da garra e da determinação de Joseph Smith que o levaram ao bosque em busca de respostas? Ou da coragem serena de Maria nos momentos mais significativos e importantes da história? De onde vem a força dos jovens? Talvez isso tenha começado muito antes de vocês nascerem, na presença de um amoroso Pai Celestial que os conhecia, confiava em vocês e os enviou para cá com um potencial divino. Talvez o Senhor os esteja reservando e preparando para um momento como este. Talvez isso comece de novo sempre que vocês decidem estar ao lado de Cristo e ir aonde Ele deseja que vocês vão. Talvez não se trate apenas de saber que vocês são amados, mas saber que Ele ama vocês. Não apenas saber que vocês são confiáveis, mas que Ele confia em vocês para fazer sua obra, para elevar, servir e preparar o mundo para seu retorno. E preparar o mundo para o seu retorno. De onde vem a força dos jovens? Vem do Salvador Jesus Cristo. Vem de sua graça, de seus méritos e de sua misericórdia que tornam suas fraquezas fortes. Vem de seus convênios com Ele e da determinação de ir aonde Ele quer que vocês vão. Vocês sentem que Ele confia em vocês para que se levantem e defendam a verdade e a luz, a despeito do quão pequenos vocês se sintam ou do tamanho de seus obstáculos? Se sim, talvez a pergunta mais importante não seja de onde vem a força dos jovens? Mas sim,
Mas sim, como vocês vão exercer sua fé em Cristo para receber sua força. O ajuste na programação dominical significa que vamos nos reunir em nossa classe e quórum todas as semanas. Essa é uma grande bênção porque somos fortalecidos uns com os outros toda vez que nos reunimos como discípulos que amam a Jesus Cristo. Ao estudarmos juntos o Guia Força dos Jovens e aprendermos sobre tópicos relacionados ao Evangelho, vamos estabelecer o alicerce do discipulado por toda a vida. E sobre esse alicerce edificamos uma vida de convênios que inclui o serviço cristão, as ordenanças do templo, compartilhar o Evangelho e a preparação para uma família eterna. Alicerces como esse são construídos pedra por pedra. Da mesma maneira, nosso relacionamento com Deus e uns com os outros é construído ao longo do tempo por meio de pequenas ações simples e constantes. O discipulado por toda a vida começa com o discipulado diário. Essa é a oportunidade que as alterações na programação dominical e o Guia Força dos Jovens atualizado nos proporcionam. Espero que todos nós, portadores do sacerdócio arônico, moças, pais e líderes, aproveitemos essa oportunidade para ajudar uns aos outros a encontrar força em Jesus Cristo e a nos prepararmos para uma vida inteira de serviço centralizado em Cristo à medida que andamos com Ele. em um período incrível da história, vocês estão servindo no templo em um número sem precedentes. Vocês estão frequentando o seminário e trazendo amigos com vocês. E vocês têm o dom singular de levar outras pessoas a Jesus Cristo. Na verdade, estamos entrando em uma época em que teremos a maior força missionária que esta dispensação já viu. Agora é uma época emocionante para ser uma jovem ou um rapaz em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde estamos aprendendo a andar com o Salvador diariamente. O Guia Força dos Jovens atualizado será o centro de nosso currículo dos jovens. Este guia vai ajudá-los a se tornarem discípulos por toda a vida com firme compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, a se prepararem para serem investidos do poder de Deus e de uma compreensão mais profunda das ordenanças do sacerdócio e das promessas dos convênios, ao se prepararem para a missão com o desejo de servir ao Senhor e ao se concentrarem em uma família futura e ao saberem que Jesus Cristo é a sua força. Muito bem, pessoal. Pergunta rápida. Estão prontos para algumas mudanças? Porque as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Estamos começando algo novo. Vamos nos aprofundar no Guia Força dos Jovens a cada semana. O objetivo é nos ajudar a descobrir verdades sobre a vida e nos aproximar de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. E quem não precisa de mais ajuda para fazer escolhas na vida? O Guia Força dos Jovens atualizado tem 12 princípios fundamentais que vão nos ajudar a nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo por toda a vida. E vamos estudá-los todas as semanas, aos domingos. Em primeiro lugar, vocês devem ter seu próprio exemplar da revista mensal Força dos Jovens, seja impresso, online ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Nas páginas da revista, vocês encontrarão ideias de que podem ser debatidas com sua classe ou quórum a cada semana do mês. Não se esqueçam de levar seu próprio exemplar para a igreja toda semana. Vejam como serão domingos daqui por diante. Vamos para a escola dominical e depois para a nossa classe das moças ou do quórum do sacerdócio arônico. Em nossa classe ou no quórum, estudaremos o Guia Força dos Jovens. Todo domingo de jejum vamos começar um novo capítulo no Guia Força dos Jovens. É como um pontapé inicial para o mês inteiro. Convidem o Espírito para ajudá-los a se preparar. A revista vai trazer ideias de como ensinar o tópico. O aluno designado ou líder apresenta o tópico principal do debate e depois incentiva as pessoas a falarem sobre ele. Se vocês estiverem conduzindo o debate, escolham uma verdade eterna. Vocês podem escolher qualquer uma delas para começar. Comecem debatendo esta verdade e encontrem algumas escrituras favoritas que o apoiam. Vocês podem contar uma história pessoal ou testificar sobre o que sabem a respeito dessa verdade. Deve ser mais como uma conversa do que uma palestra na qual podemos aprender e responder perguntas e aprender com o Espírito Santo. Um jovem ou líder lideram o debate ou eles podem fazer isso juntos. Cada capítulo do Guia Força dos Jovens também vem com convites. Basicamente, são desafios para nos ajudar a agir com fé sobre o que estamos aprendendo. A cada domingo de jejum, escolha um desses convites no qual se concentrar ao longo do mês, ou estabeleçam sua própria meta conforme inspirados pelo Espírito. O objetivo é fazer com que cada um de nós vivencie a palavra de Cristo para ver como seus ensinamentos fortalecem nossa vida. Esses convites mensais podem ser colocados em prática por vocês individualmente, com um amigo ou membro da
família ou até mesmo como classe ou quórum. Não se esqueçam de falar sobre as bênçãos prometidas. Toda verdade eterna vem acompanhada de uma bênção prometida, lembrando-nos do quanto Deus ama seus filhos e quer abençoá-los. Depois, no segundo e no terceiro domingos, nós nos aprofundamos. Estudamos a doutrina principal. A cada mês, há 2 tópicos doutrinários relacionados ao princípio orientador do Guia Força dos Jovens. Ao se envolverem com as perguntas e atividades de debate, todos passarão a entender melhor o tópico. Novamente, não é apenas falar sobre algo ou ouvir alguém ensinar. É convidar o Espírito Santo para nos ajudar a descobrir juntos como esse tópico se aplica à vida real. Ao prepararem esses debates, busquem o Espírito. Vocês podem ver outras sessões de recursos na lição. Essas sugestões vão dar a vocês mais informações e assuntos para debater se precisarem. Às vezes, nós nos reunimos apenas 3 domingos por mês por causa de eventos como a Conferência Geral, a Conferência Destaca ou o Natal. Se isso acontecer, basta combinar as aulas do segundo e do terceiro domingos e escolher quais partes de cada lição serão melhores para a sua classe ou quórum. O quarto domingo é uma aula especial. Tanto as classes das moças quanto os quórums do sacerdócio arônico vão falar sobre nossas bênçãos, privilégios e oportunidades como filhas e filhos do convênio de Deus e como viver à altura dessas bênçãos. Para ajudar cada um de nós a entender ainda mais o assunto, a revista Força dos Jovens também sugere uma nova atividade a cada mês, que sua classe ou quórum podem fazer juntos. Portanto, não é apenas debater e aprender juntos. Vocês podem realmente colocar essas coisas em prática. Mas a parte mais importante está aqui. O motivo pelo qual tudo isso importa é porque Jesus Cristo é a nossa força. Quer vocês estejam na igreja ou em casa, estudar o Guia Força dos Jovens pode fazer a diferença em sua vida. Quando aprendemos e aplicamos verdades eternas, isso nos ajuda a fazer escolhas melhores, fortalece nosso relacionamento com o Pai Celestial e com Jesus Cristo e nos ajuda a nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. E isso é muito maior do que apenas mais uma aula dominical. Uma parte importante de nossas aulas dominicais acontece no último domingo de cada mês. Como mencionamos, tanto as moças quanto o quórum do sacerdócio arônico vão falar sobre nossas bênçãos, privilégios e oportunidades como filhas e filhos do convênio de Deus e como viver à altura dessas bênçãos. Eu gostaria de poder expressar como o Pai Celestial se sente a respeito de vocês, seus filhos e suas filhas. Eu oro para que sintam o amor dele e o meu. Eu gostaria de falar especificamente aos portadores do sacerdócio arônico por 1 minuto. Talvez a melhor maneira de fazer isso seja ler as palavras de Deus nas Escrituras. Poderiam abrir comigo o 1º capítulo de Moisés na Pérola de Grande Valor, onde vocês vão ler uma conversa entre Moisés e o Senhor, e quero que leiam essas palavras como se o Pai Celestial estivesse falando com vocês. No versículo 3, Deus nos diz algo importante sobre si mesmo. Ele diz: "Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é meu nome." Pensem nisso. E então, no versículo 4, ele nos diz algo sobre nós, sobre vocês. "E tu és meu filho." E ele fala no versículo 6, "E tenho uma obra para ti, meu filho. E tu és a semelhança de meu unigênito." Quando eu penso na palavra semelhança, eu penso em semelhante a, agir como ele age, fazer o que ele faria, ser como Jesus Cristo. Irmãos, vocês são filhos amados de Deus e Ele tem um trabalho para vocês realizarem. Como portadores de seu santo sacerdócio, vocês representam Jesus Cristo. Junto com seus irmãos e seu quórum do sacerdócio, vocês ajudam os filhos de Deus a se prepararem para voltar à presença dele. Vocês os ajudam a acessar o poder redentor e fortalecedor do Salvador por meio da ordenança do sacramento. Ao administrarem as ordenanças sagradas do sacerdócio como sacramento, vocês abrem as portas para a santificação e o ministério de anjos para todos na congregação que estiverem dispostos a aceitá-las. O presidente Oaks afirmou que a reunião sacramental é a hora mais importante e sagrada da semana. Eu oro para que vocês sintam a grande responsabilidade e oportunidade que têm de contribuir para a santidade dessa ordenança, que faz dessa hora a hora mais importante para todos nós a cada semana. Mas também espero que vejam que a obra do Senhor não é apenas um trabalho dominical. Vocês podem representar Jesus Cristo
todos os dias, servindo e ministrando como ele fez e convidando todas as pessoas a se achegarem a ele. Desde o início dos tempos, o papel das mulheres tem sido essencial para o plano de Deus. As Escrituras incluem histórias de mulheres que inspiraram fé com seu testemunho, prestaram seu testemunho de Jesus Cristo e edificaram o reino de Deus. Mulheres que tinham responsabilidades sagradas e destinos divinos. Vocês podem se tornar uma mulher assim. Vamos falar sobre as bênçãos, os privilégios e as oportunidades que temos. Vocês são filhas amadas de Pai Celestial com uma natureza divina e um destino eterno. Vocês são suas amadas filhas. Podem abrir suas escrituras comigo na seção 25 de Doutrina e Convênios? O próprio Senhor, por meio de seu profeta, deu uma revelação a Emma Smith. No versículo 1, o Senhor falou a Emma dizendo: escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha. Então, no versículo 3, ele diz: és uma mulher eleita a quem chamei. Assim como Emma, vocês são filhas amadas de Deus e Ele tem um trabalho para vocês realizarem. Vocês são edificadoras da fé, mensageiras da esperança e guardiãs da luz. Esses nomes são um lembrete de sua fé em Cristo, de sua disposição para ministrar em nome dele e da força capacitadora a qual vocês podem recorrer ao fazer e cumprir convênios com ele. Vocês pertencem a uma irmandade, parte do corpo de Cristo. Por meio das ordenanças do sacerdócio e das promessas dos convênios, vocês têm acesso ao poder e às bênçãos do Senhor. Ao cumprirem seus convênios, vocês se tornam testemunhas poderosas de Cristo e, por meio de chamados e designações, podem receber autoridade para agir em seu nome. As ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio vão ajudá-las a viver como filhas de Deus, mulheres eleitas e, por fim, rainhas. Seu tempo nas moças vai preparar vocês para entrar na Sociedade de Socorro, uma irmandade mundial cujo lema é: a caridade nunca falha. Nessa grandiosa sociedade, vocês terão a oportunidade de servir de testemunhas do puro amor de Jesus Cristo, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. É sobre isso que vamos falar em nossas reuniões principais do quarto domingo. Vamos estudar uma declaração e versículos das Escrituras que vão nos ajudar a nos concentrar nos convênios do sacerdócio e na identidade divina. Vamos falar sobre o que significa ser um diácono, um mestre e um sacerdote, e sobre como nos preparar para ser um elder no sacerdócio de Melquisedeque. Aprenderemos com homens de Deus nas Escrituras que entendem sua identidade e seu propósito e a obra de Deus que Deus tem para eles. Em suas experiências, veremos o que acontece quando um homem de Deus escolhe despertar, erguer-se e vestir-se da força de Jesus Cristo e de seu santo sacerdócio. Nesses últimos domingos, concentramos-nos em nossa identidade e em nosso propósito ao estudarmos uma declaração, um versículo e uma história das Escrituras. Como parte da aula do último domingo, as moças vão se voltar para a história de uma mulher nas Escrituras que entendeu sua identidade, seu propósito e a grande obra que Deus tinha reservado para ela. Nós vamos estudar como se tornar uma mulher de influência justa. Talvez vocês queiram saber sobre essas declarações que vamos estudar no último domingo. Ao assistirem este vídeo, prestem atenção a uma declaração que chama sua atenção. Sou um filho amado de Deus, e Ele tem uma obra para mim. Sou uma filha amada de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. Eu me alegro com o desígnio divino da família dado por Deus. Desejo me tornar um marido fiel, um pai amoroso e um homem de influência justa. Eu me alegro com o desígnio divino da família dado por Deus. Desejo me tornar uma esposa e mãe amorosa e uma mulher de influência justa. Deus me conhece. Ele sabe meu nome. Eu vou ouvir e seguir sua voz e reconhecer sua mão em todas as coisas. Deus me escolheu para uma grande obra. Servirei de testemunha de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, enquanto preparo o mundo para a volta do Salvador.
Vou me preparar para ser um missionário diligente, sendo um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Vou ajudar a preparar o mundo para a volta do Salvador, convidando todas as pessoas a chegarem-se a Cristo. Sou abençoada pelo poder redentor da expiação de Jesus Cristo ao me achegar a Ele, exercer fé, arrepender-me e procurar melhorar a cada dia. De todo o coração, poder, mente e força, vou amar a Deus, guardar meus convênios e exercer seu sacerdócio para servir ao próximo, começando por meu próprio lar. Deixarei as coisas deste mundo e buscarei as coisas de um mundo melhor, conforme for instruída pelo Espírito. Deus me chamou para ministrar às outras pessoas como Jesus faria, zelar pela igreja e fortalecer meus irmãos da igreja. Guiada pelo Espírito, posso ministrar a outras pessoas em seu santo nome. Conduzo a vida com orientação divina e aprofundo minha comunhão com o Espírito ao participar das ordenanças do sacerdócio e cumprir minhas promessas do convênio. Eu estou me preparando para receber a investidura do templo ao cumprir minhas promessas do convênio para poder viver à altura de meus privilégios e recorrer ao poder de Deus. Vou ajudar outras pessoas a fazer e guardar os convênios, conectar-se com Deus e Jesus Cristo ao administrar dignamente as ordenanças do sacerdócio arônico, inclusive o batismo e o sacramento. Lidero, ensino e ministro as pessoas ao invocar o poder de Deus e dar ouvidos ao Espírito. A humildade e a virtude me capacitam a viver com respeito à reverência por mim mesmo, pelas outras pessoas e por Deus. Busco a verdade, estudo as palavras dos profetas antigos e atuais e aprendo pelo poder do Espírito Santo. Com coragem, falo sobre o que aprendo. Vivo com alegria. Encontro força e propósito em Cristo. E me alegro por minha nobre estirpe. Ao ser uma filha de Deus por convênio. Ao ser um filho de Deus por convênio. Reservem alguns minutos para debater o que o Espírito está ensinando a vocês enquanto aprenderam sobre o Guia Força dos Jovens atualizado e as alterações na programação de domingo. O que acham que seu Pai Celestial deseja que vocês vivenciem? Para o que Ele está preparando vocês? E o que vocês vão fazer para aceitar as bênçãos que Ele está lhes oferecendo? Ao pensar no último vídeo, quais frases chamaram sua atenção? Como o estudo sobre as ordenanças do sacerdócio, convênios e identidade abençoará a sua vida? Estamos animados com as experiências que Deus tem reservadas para vocês. Mal podemos esperar para ver as coisas incríveis que vocês vão fazer a serviço dele. Na próxima semana, venham com suas escrituras, sua revista e seu Guia Força dos Jovens. Mas o mais importante, venham prontos para andar com Cristo e se juntar a Ele em sua gloriosa obra de abençoar os filhos do Pai Celestial. Nós amamos vocês. Testificamos que Jesus Cristo é a força dos jovens e ansiamos por essa jornada de discipulado por toda a vida com cada um de vocês.